Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que gera muita dúvida nas mamães, nas famílias, que é: alergia alimentar tem cura? Nós, na área da saúde, a gente não costuma falar em cura, a gente fala em tolerância, né? A criança alcança a tolerância à proteína que antes reagia. E, ultimamente, o que tem acontecido muito? A criança alcança a tolerância e depois de um tempo a criança volta a reagir à proteína que até então estava tolerando. Por que isso acontece? Eu falo que as alergias alimentares, elas fazem a gente sofrer, né? A mãe sofre, a criança sofre, a família sofre, todo mundo sofre. Mas eu digo que ela também traz muita coisa boa pra gente, né? São muitos hábitos que a gente acaba mudando por causa da alergia alimentar. A gente passa a comer menos fora, né? Em restaurantes, em lanchonetes, a pedir menos comida também, pizza, lanche. A gente passa a comprar menos produtos industrializados. Então, tem um lado positivo também, eu acho, as alergias alimentares, porque a gente acaba melhorando os nossos hábitos alimentares, né? E isso traz uma melhora para a saúde. Hoje, 80% da nossa imunidade está no intestino, né? Então, um intestino inflamado é um sistema imunológico fragilizado. E os alimentos industrializados, né, os fast foods, eles inflamam o nosso intestino, né? Então, a gente acaba melhorando a nossa saúde nesse sentido. E o que acontece quando a criança alcança a tolerância? A criança alcançou a tolerância, agora ela está liberada para comer, né? A proteína do leite, por exemplo, né? Que é a mais comum, né? Na primeira infância. Então, o que acontece? A família, no intuito de compensar tudo que a criança não comeu por um período, acaba dando danoninho, todinho, sorvete, biscoito. Então, o que acaba acontecendo? O intestino da criança inflama. Esse intestino que até então a gente estava cuidando, tratando, sendo exposto o menos possível ao industrializado, né, aos fast foods, acaba em um período muito curto sendo bombardeado de alimentos ruins, né? Não tô aqui para julgar ninguém, porque eu fiz isso, né? A minha filha, olha, o aniversário de 4 aninhos dela ainda foi sem leite, sem ovo e sem soja, né? Então, assim, foi um período longo que ela ficou sem consumir. E de verdade, gente, foi o melhor período da alimentação dela, porque assim, a família tinha o cuidado de oferecer comidas que não continham a proteína. Então, assim, era muito natural, né? As avós faziam receitinhas com frutinhas, né? Hoje, na casa das avós, é chocolate, é todinho. Então, assim, ela ficou um período longo sem consumir e a gente deu muita coisa. Graças a Deus, ela alcançou a tolerância e tolera até hoje. Mas muitas crianças acabam voltando a reagir porque acaba não tendo mais o cuidado com a alimentação, esse intestino inflama novamente e passa a reagir, né? Então a gente tem que ter o cuidado, a partir do momento que a criança alcançou a tolerância, de manter uma alimentação saudável e, vez ou outra, né, oferecer esses alimentos mais industrializados. Então tem que ser ou 8 ou 80, nossa, então a criança não pode comer. Não é assim, né? Mas que não seja uma coisa rotineira, que não seja hábito
oferecer para a criança esses alimentos que fazem mal para a saúde. E não só para criança com alergia alimentar, para qualquer criança, para qualquer adulto, para qualquer pessoa, né? O ideal é que a gente evite esses tipos de alimentos. E uma coisa importante, crianças que são mediadas por IgE, elas devem manter um acompanhamento médico, nutricional, após a chegada da tolerância, por um período de 2 anos. Então tem que manter esse acompanhamento. Crianças mediadas, esse acompanhamento se estende um pouquinho mais, tem que ser por 3 anos. Já crianças mediadas com reações anafiláticas, né, com anafilaxia, esse período é por 5 anos que tem que manter esse contato, né, com o profissional que acompanha para ver como é que está o processo de tolerância. Desculpa. Então, assim, mamães, a partir do momento que a criança alcançou a tolerância, é maravilhoso poder ver o nosso filho comer de tudo, aquele medo ir embora, é uma libertação, né? A gente se vê livre realmente daquele peso, daquele medo, né, que acompanhou a gente por tanto tempo, né? Mas cautela, cuidado, que não seja uma coisa rotineira. Vamos manter aquela alimentação mais natural possível. Desembale menos, descasque mais. Esse é o lema que todo mundo devia adotar para a vida, né? Então é isso, tá bom? Porque esse descontrole no início de querer oferecer tudo para a criança pode ser que prejudique todo o processo que vocês tiveram de cuidado para essa tolerância chegar, né? E a criança volte a reagir. Então eu entendo, mais uma vez eu entendo, eu passei por isso, mas na minha prática clínica eu tenho tido muitos relatos de crianças que infelizmente voltaram a reagir por esse excesso no consumo de alimentos que não fazem bem para nossa saúde, tá bom? Então é um alerta assim de amiga mesmo para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.